Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que é o que todo mundo está buscando hoje, né? Se você está me assistindo aqui, provavelmente o seu foco é esse, fechar positivo, né? Às vezes fechar o seu primeiro mês positivo. Então fica até o final, tá? Que eu tenho certeza que as informações passadas aqui podem ajudar vocês. E antes da gente começar, todo vídeo eu peço aqui, pessoal, mas é, últimos vídeos aí, a média de curtidas, né, de like nos vídeos tem caído e, consequentemente, o alcance, né? Então, pô, se você é ajudado aqui no canal, né, se você gosta de verdade do conteúdo, se você já foi ajudado, né, pelo canal, contribui aí com o like, né, o comentário, tudo isso ajuda muito, né? Compartilha esse vídeo também com alguns amigos, porque tem gente que às vezes está lá no fundo do poço, não tem dinheiro para pagar mentoria, para pagar curso, e aqui eu entrego, né, um conteúdo que eu tenho certeza que pode agregar de forma positiva na vida das pessoas, né? Me segue também no Instagram, o link está aí na descrição. E se você tem interesse em fazer o meu treinamento, né, se você quer se aprofundar na minha leitura, aprender comigo, o link está aí na descrição. O que acontece, pessoal? Hoje eu quero falar com vocês, né, sobre como fechar o primeiro mês positivo. Todos os vídeos aqui a gente está falando de técnica, né, de leitura, de contextualização, de ter uma boa leitura. Isso é muito importante, né, isso é fundamental, porém isso não é tudo, né? Lógico que a gente precisa, né, ter leitura para conseguir fechar positivo, né? O dinheiro, digamos assim, ele não vai criar se você não souber o que está fazendo, né? Agora, ele se multiplica, né? Se você souber o que está fazendo, né, ali no gráfico. Só que muitas pessoas às vezes pecam, né, acerca disso que eu vou falar com vocês, vou até mostrar exemplos aqui, né, no gráfico. E se você pecar, né, nessa parte, você às vezes acontece com você, você abre o seu relatório de performance, você vê lá que, pô, a sua taxa de acerto, exemplo, está 80%, mas você fecha o mês negativo. E aí tem uma coisa que você está pecando e que você precisa mudar isso aí, digamos assim, muito rápido, né, para você estancar esses prejuízos, né, e começar a virar a chave. E inclusive lá no meu Instagram eu postei meu resultado mensal, valor financeiro, inclusive se vocês tiverem curiosidade, né, para saber, é só acessar lá, tá lá no feed, né, eu postei lá. E eu falei um pouco mais sobre isso, né? Aqui eu vou me aprofundar mais. O que acontece, pessoal? Ter a leitura não é suficiente. Por quê? Porque às vezes nós identificamos, né, uma tomada de posição. Exemplo, eu já está com a leitura boa, aí a pessoa, o mercado está num movimento de alta, é um pullback, eu vou pegar um pullback aqui. Só que o que acontece? Muitas vezes o custo-benefício dessa operação está horroroso, né? O risco-retorno, vamos dizer. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela leu certo o movimento, né? E aí o mercado, né, deixa aqui as rejeições, tal, né, os gatilhos, como eu gosto, né, como as pessoas normalmente que me acompanham aqui também fazem. Só que aí a pessoa peca justamente, né, no payoff das operações dela. Às vezes a pessoa entra aqui com risco, sei lá, de 300 pontos, né? O preço subiu 100 pontos, a pessoa vai lá e zera. Tá ótimo. Nossa, 100 pontinhos pro bolso, maravilha. E aí que tá totalmente errado, pessoal, porque a pessoa ela tem aquela falsa sensação, né, de que está indo bem, porque está com assertividade alta, está conseguindo acertar as operações. Mas isso, pessoal, é até, né, que chegue uma maré um pouquinho mais difícil, né, de stops ali. E esses ganhos, né, que foram conquistados ali de forma minúscula, eles rapidamente vão embora, né? E na prática eu vivencio muito isso e eu foco muito isso na minha sala ao vivo, né? A maioria sabe que eu tenho uma sala ao vivo aqui que a gente acompanha o pregão todos os dias, né? E eu vou mostrar duas situações para vocês, mostrando a importância, né, dessa questão de analisar muito bem o risco-retorno, saber se compensa, tá? A primeira situação foi aqui no mini índice, o mercado ele começa num movimento de queda, tá? Depois o preço sobe e vem buscar a máxima. Quando o mercado sobe e vem buscar a máxima, ele começa a deixar rejeição, né, gatilho. E o candle que seria o gatilho de confirmação, pessoal, ele fica um candle bem ruim, que é esse candle 11 aqui. Por quê? Primeiro, ele se afasta muito da região, ele ficou extremamente grande, corpo grande, pavio pequeno, né? Então, assim, era um gatilho que ficou muito feio. E o problema principal que é o foco desse vídeo. Vamos agora, né, pensar num custo-benefício para essa operação. Se a pessoa pensa em assumir esse trade, a pessoa fala, vou entrar aqui, né, normalmente a ativação do trade, né, a ruptura,
E às vezes o que a pessoa comete? Aí nós temos um fundo aqui, correto? Aí a pessoa pensa o seguinte: bom, eu sei que o mercado pode bater nesse fundo e segurar. Ela pensa assim: eu não quero correr o risco do mercado bater nesse fundo aqui, voltar e eu tomar stop. Então o que eu vou fazer? Eu zero no fundo. Qual que é o problema disso? A pessoa vem e ela entra aqui com um risco de 270 pontos, né? E ela busca um alvo aqui de 70 pontos, 60 pontos. E aí, às vezes o preço bate muito rápido, né? Por quê? Porque, pô, é pouco ponto, a chance, né, de dar certo é muito maior. O problema é que a pessoa pode acertar 5 dessas, 6 dessas. Só que na sétima que ela tomar, vai tudo embora, entende? Por isso que eu sempre bati na tecla que relatório de performance verdinho não quer dizer nada. Inclusive no relatório meu que eu mostrei, o meu mês lá fechado, eu fechei com 63% de assertividade. Não é uma assertividade alta, mas também não é uma assertividade baixa. Porém, eu fechei positivo, tranquilamente. Eu consegui fechar positivo com folga. Por quê? Porque eu sempre analiso essa questão de risco-retorno. E até mesmo alunos, né, que começam a fazer minha mentoria, que já vem com erros passados, né, às vezes a pessoa ainda comete isso, porque a pessoa ela quer assumir o trade, mas ela não quer correr o risco, por exemplo, do mercado segurar no fundo. E a pessoa zera no fundo, está totalmente errado. Nesse caso não entra, que foi o que eu fiz, eu não entrei. Eu não entrei no trade, não compensava. O custo-benefício do trade estava muito ruim. E tem gente que sequer olha para isso, pessoal. A pessoa só quer saber de operar. Aprendi a operar, pronto. Mas não é por aí não, tá? E eu mostro isso na prática todos os dias, né? Muitas vezes a gente faz algumas leituras lá e a gente vê que o risco-retorno não tá bom. Muitas vezes o mercado busca aquela região, segura e devolve. E às vezes se a gente não analisa isso, a pessoa simplesmente entra. Deu entrada aqui, eu vou entrar. E uma outra que aconteceu foi bem aqui no mini dólar. E essa aqui, pessoal, já tinha condições de tentar buscar, né, um alvo maior, que foi exatamente o que eu tentei fazer. Mas por que eu tentei fazer isso? Porque eu vi que tinha possibilidade. Basicamente, qual foi a leitura? O mercado ele veio aqui em queda, aí ele quebra a estrutura aqui, entra em consolidação, depois ele explode. Aí ele marca um fundinho aqui, faz o topo aqui, corrige, e aí o mercado vem para testar topo, tá? Fazer teste de topo ali. E quando ele vem testar esse topo aqui, eu começo a ver que o mercado está rejeitando. Aqui a gente tinha uma perna de alta, tá? Aqui do Candle 11. E ao quebrar a estrutura, a gente pega e volta a FIBO, né, para o fundo anterior. E nós tínhamos aqui também a região do topo anterior, tá? Que era, né, uma resistência que foi rompida e automaticamente vira um suporte. Só que a minha leitura, né, eu vi que o mercado chegou aqui, ó, que é no 18, 19, eles começaram a rejeitar. E aí eu decido tomar um trade no 19. Por que eu decido tomar esse trade? Porque eu vi, pessoal, que pelo menos 1 para 1 a gente precisa buscar, tá? Menos que isso é inadmissível. Só que eu trabalho com parciais. Então, o foco das minhas operações é o quê? É tirar o meu risco, fazer essa parcial para tirar o meu risco em uma vez, tá? E aí depois tentar surfar o movimento. Aí pegar mais pontos, sei lá, às vezes 700, 800, 1000, depende do movimento, que é normalmente o que eu faço. E é exatamente o que eu visualizei, porque o próximo ponto de parada estava aqui embaixo. E eu visualizei que tinha espaço tranquilo para o preço andar pelo menos uma vez o risco. E aí eu decidi assumir, né? Aí o que acontece? O mercado vem, ativa aqui no 20, quase me stopa ali. Depois vem, pega minha parcial. O problema, né, foi que foi próximo de um horário de notícia e o mercado ele ficou muito volátil. Então ele pegou aqui a minha parcial e aí eu protejo o trade. Porque se ele não tivesse pego a minha parcial, eu teria pego um baita trade aqui, porque ao pegar parcial eu protejo, né, para tentar buscar um alvo maior. Pode ver que ele volta só para tirar e depois o mercado derrete. Vamos supor que o mercado não volta, tá? Vamos supor que o preço ele segue caindo. A minha ideia seria tentar buscar um alvo aqui próximo dos 50%, tá? Porque eu vi que era outro ponto de parada. Então eu teria entrado nessa operação, entrei mais ou menos aqui, ó, nessa região. Um risco aqui de 12 pontos, para tentar buscar aqui 24, 25, entende? 2 para 1, que já é um risco-retorno bem interessante, né? E a maioria das minhas operações, se não todas, eu sempre entro para buscar mais do que 1 para 1. Porque eu sei que a gente não vai acertar todas as vezes, na verdade a gente vai errar bastante. Porém, quando o nosso payoff é positivo, ou seja, a média das nossas operações positivas
elas são sempre maior, né, do que as operações negativas. Por mais que você tenha uma assertividade mais baixa, a gente ainda assim consegue ser rentável. E esse é o motivo que eu vejo muita gente não conseguindo fechar mês positivo. E aí, às vezes, a pessoa ela não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes é porque realmente a pessoa não sabe de fato operar. A pessoa está literalmente perdida. Agora, a partir do momento que você entende, por isso que assim, eu tento entregar tudo de forma resumida no meu treinamento, né? Eu passo a parte operacional, eu passo a questão de risco-retorno, de gerenciamento, porque tudo é casado, pessoal. Vocês não vão conseguir ter resultado, por exemplo, querendo trabalhar só com risco-retorno positivo. Tá, mas aonde você vai entrar? Você não precisa ter o ponto de entrada? Vocês não vão conseguir ter resultado positivo trabalhando só com entrada. Vocês precisam analisar outras coisas, se tem possibilidade do mercado andar, se não tem. Então é uma união. Por isso que eu acho, né, muito importante quando a gente pega a coisa já toda resumida. O que eu tenho que fazer? Isso, isso e isso. Então minha dica para vocês faça o teste. Comece a pegar operações, né? Isso, pessoal, também vale ressaltar aqui. Muitas pessoas às vezes não têm condição de trabalhar mais de um contrato. Para você, a regra é simples. Menos do que 1 para 1 é de jeito nenhum, tá? Porque se você faz isso também, você está no mesmo caminho. 1 para 1 já está suficiente, já é legal. O problema é quando a pessoa busca menos de 1 para 1. Aí, literalmente, né, tá com um gerenciamento horroroso. Agora, quem tem condição, busca operações um pouco maior de 1 para 1, né? Veja se tem espaço, às vezes um 2 para 1, 3 para 1. Já teve operação, pessoal, de eu pegar de 10 para 1, de ter espaço para andar. E às vezes uma operação como essa aí é uma operação que às vezes vai segurar, tipo assim, duas operações, 3, às vezes 4 operações de stop, entende? Olha como a gente consegue trabalhar, né, de forma inteligente no mercado. Né? Então una tudo isso, mas a dica aqui comece a rever o risco-retorno das suas operações, comece a rever o payoff, porque às vezes o seu payoff está horroroso e aí é bem difícil você conseguir ter resultado mesmo, tá? Bom, pessoal, era isso, tá, que eu queria falar. De novo, fortalece no like, no comentário. Vamos ajudar esse vídeo aqui, ó, bater recorde de visualização, voltar a fazer o canal crescer. E eu espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Tamo junto. Valeu!